Dando sequência nas videoaulas do nosso blog, hoje falaremos um pouquinho, faremos uma breve revisão sobre fármacos anti-inflamatórios não esteroides. Bom, esses fármacos anti-inflamatórios não esteroides são grupos de fármacos extremamente utilizados na prática médica diária. Não é? Estima-se que milhões e milhões de pessoas utilizam esses fármacos diariamente para tratamento de diversos tipos de dores, principalmente de dor crônica, como artrite reumatoide. O fato é que alguns fármacos que foram retirados do mercado por aumentar riscos cardiológicos pesaram na conta de grandes empresas farmacêuticas, pois correspondia praticamente a 1/3 do PIB dessas determinadas empresas, como por exemplo foi o caso do Vioxx. Antes de saber como esses fármacos atuam e o que pode levar aos seus efeitos adversos, nós deveremos relembrar alguma coisa em relação à cascata da inflamação, levando em consideração a liberação dos derivados dos eicosanoides, não é? Que são derivados da membrana, do fosfolipídio de membrana, que é o ácido araquidônico. Eles são chamados de eicosanoides porque são formados por 20 átomos de carbono. Então aqui a gente vê que sempre que há qualquer tipo de evento físico, químico, inflamatório ou estímulo mitogênico, poderá haver uma indução da quebra de fosfolipídio de membrana, como a fosfatidilcolina ou fosfatidilinositol, pela fosfolipase A2, transformando em ácido araquidônico. O ácido araquidônico ou araquidonato, ele pode formar, de acordo com a presença de algumas enzimas e o local no qual ele é gerado, ele pode produzir prostaglandinas, diversas prostaglandinas, G, H, e essas prostaglandinas, né, vão formar, principalmente a prostaglandina H, elas vão formar, em última análise, todos os prostanoides ativos que nós chamamos, que são as prostaciclinas, os tromboxanos, prostaglandinas D2, prostaglandinas E2, prostaglandinas F2-alfa. Cada uma delas atuará especificamente em seus receptores e terá preferência em determinados tipos celulares. Por exemplo, nós sabemos que os tromboxanos A2, como está mostrado aqui, atuam nos seus receptores, que é o TP-alfa e o TP-beta, principalmente nas plaquetas, nos músculos lisos, células, macrófago e rim. Então, o que os tromboxanos A2 fazem na plaqueta? Nas plaquetas, eles atuam em seus receptores, causando um aumento da agregação plaquetária. E o que eles fazem no vaso? No vaso, eles fazem uma vasoconstricção. A prostaciclina, por exemplo, atua no seu receptor IP e atua no endotélio, causando o quê? Causando um efeito contrário ao tromboxano, um efeito de vasodilatação. E atua na plaqueta de forma contrária também, inibindo a agregação plaquetária. Desta forma, toda vez que eu usar uma substância que vá inibir uma enzima que transforma o araquidonato em prostaglandina, em última instância em prostanoides, como por exemplo os derivados, né, dos anti-inflamatórios não esteroides, eu bloqueando a ciclooxigenase, eu vou impedir, não é, a ação desse grupo de mediadores. Também são muito relevantes a participação da prostaglandina E2, né, que no cérebro faz a termorregulação, no rim faz a autorregulação do fluxo sanguíneo renal, tem ação no músculo liso também. A prostaglandina F2-alfa, que é fundamental em relação ao útero, né, ao útero gravídico, em relação à via aérea, né, a contração da musculatura traqueobrônquica, né, e também tem funções em células musculares lisas e no olho. Bom, então o que são eicosanoides, prostaglandinas, prostanoides, tromboxanos, leucotrienos? Então a gente sabe que todas essas substâncias são chamadas de eicosanoides. E do grego, eikose ou eikosa significa 20.
E 20 significa por quê? Porque são derivados lipídicos que produzem 20 carbonos, né? Então são derivados de 20 carbonos do ácido araquidônico. São ácidos graxos. O nome das prostaglandinas foram dado prostaglandina porque um pesquisador na época achava que era um produto ou um hormônio derivado único e exclusivamente da glândula próstata, como está descrito aqui. Na verdade, a gente sabe que essa substância tem também na próstata, porque ela é importante na função do espermatozoide, porém existe em vários outros lugares. Essa nomenclatura está incorreta. Uma coisa interessante é que esses eicosanoides são considerados hormônios locais, também chamados de altacoides. São hormônios locais porque têm a sua liberação e sua ação no local de ação. Ou seja, no local próximo, ele não depende de cair na corrente sanguínea para ter um efeito tão distante. Então ele causa, por exemplo, na região no qual ele é liberado, dor, febre, aumento da pressão, também pode atuar na coagulação e reprodução. Então tem os efeitos locais, eles são quebrados rapidamente, clivados rapidamente, por isso tem um efeito limitado localmente. Então aqui a gente tentando resumir um pouco o efeito inflamatório. No momento que há um estímulo lesivo, seja ele físico, químico, biológico, há a liberação de um grupo de citocinas, não é? Que entre elas tem a histamina, as cininas, como a bradicinin, não é? As prostaglandinas, os leucotrienos, a ativação também no sistema importante e complemento, há uma lesão celular, liberação de enzimas intracelulares. Tudo isso vai se resumir na resposta inflamatória aguda e todos os seus comemorativos, as suas alterações vasculares e exudativas, dor, calor, rubor, eritema, perda da função e etc. Então aqui a gente tem a resposta inflamatória, as alterações que existem, que é de eritema, calor, edema, dor e perda da função. Tudo isso é decorrente de quê? De uma vasodilatação importante na região, de um extravasamento de líquido, um exudato, né? Pode ser também de um transudato, dependendo do nível de inflamação. E dor, porque essas substâncias são estimuladoras dos receptores da dor, os noceptores. Mostrando de uma forma um pouco mais detalhada as vias do ácido araquidônico, aqui a gente está mostrando o fosfolipídio de membrana, que pode ser ativado por fosfolipase C, fosfolipase D ou a fosfolipase A2, que é mais importante. Uma vez produzido o ácido araquidônico, esse ácido araquidônico pode seguir basicamente dois caminhos. O caminho de ser metabolizado pela ciclooxigenase, e aí desta forma vai produzir prostaciclina, prostaglandinas e tromboxanos, ou pode seguir o caminho de ser quebrado pela lipoxigenase. Nesse caso, vai produzir principalmente os leucotrienos e as lipoxinas. Isso é importantíssimo, porque os leucotrienos são importantíssimos na fisiopatogenia da asma. E as lipoxinas também têm alguma ação inflamatória. O que acontece é o seguinte: toda vez que eu bloquear a via da ciclooxigenase, eu vou potencializar a produção da lipoxigenase. Desta forma, anti-inflamatórios, que são substâncias que bloqueiam a ciclooxigenase, pode aumentar a liberação dos leucotrienos, por sua vez desencadear um quadro asmático. Por isso, nós devemos evitar essas substâncias em pacientes com hipersensibilidade ou hiperreatividade da árvore traqueobronquial. Então, tanto que nós utilizamos hoje na prática médica diária substâncias que bloqueiam os receptores chamados de cis-leucotrienos, como zafirlucaste e montelukast, que são utilizados largamente como substâncias em pacientes alérgicos e asmáticos. Bom, aqui mostrando que essa substância, a prostaglandina, ela atua via receptor, ela não é lipossolúvel ao ponto de atravessar a membrana. Então ela tem como todo o hormônio, o seu receptor. E esse receptor está inserido na membrana celular. E uma vez ligado a esse receptor, que está ligado à proteína G, ele causa um efeito intracelular, de mais diversas formas, dependendo do órgão em questão. Bom, o que a gente sabe é o seguinte, em relação à enzima que cliva o ácido araquidônico nas prostaglandinas, que é fundamental para a gente entender
anti-inflamatórios, a gente tem uma enzima chamada ciclooxigenase 1, que é considerada uma enzima constitutiva, que medeia processos fisiológicos do nosso organismo, que também são realizados pela prostaglandina. Por exemplo, em condições normais, nós estamos aqui produzindo prostaglandinas para que haja uma proteção do trato gastrointestinal, a citoproteção gastrointestinal, agregação plaquetária, função, autorregulação do fluxo renal. A gente sabe que a prostaglandina vasodilata a região do estômago, aumentando a chegada de bicarbonato e a produção de muco. E também a agregação plaquetária via tromboxanos e a sua função renal via prostaglandina, causando vasodilatação da arteríola aferente. E tem uma enzima que é considerada uma enzima que aparece que é uma isoenzima que aparece no processo no qual onde há um processo inflamatório, que é chamada de enzima indutível ou induzível por estímulo inflamatório, que talvez seja a enzima que produz a prostaglandina que nós não precisamos, é o que causa os efeitos maléficos, seriam os efeitos de inflamação, dor e febre. Portanto, é óbvio que se você consegue um fármaco que bloqueia seletivamente ou mais especificamente a COX-2, você está tendo o efeito salutar de diminuir a resposta inflamatória e não está tendo seus efeitos colaterais. Esse seria o pensamento básico. Então, aqui mostrando uma pequena diferença entre a COX-1 e a COX-2, ou ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, são duas isoenzimas, e a diferença, na verdade, é que no carbono 523, na verdade, no aminoácido 523, desculpa, ao invés de ter uma isoleucina, que é na COX-1, a gente tem uma valina. Bom, então diferenças entre a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2. A ciclooxigenase 1 ela é uma constitutiva, a outra é induzida no processo inflamatório. A expressão aumenta muito devagar em relação à COX-2, que tem uma sua expressão extremamente aumentada. A gente sabe que a COX-1 medeia funções importantíssimas nas plaquetas, agregação plaquetária, células endoteliais, estômago, rim, músculo liso, etc. Músculo também uterino. E a ciclooxigenase 2, a maioria dos tecidos, no momento em que haja um processo de inflamatório ou liberação de alguns hormônios. A COX-1 sofre pouca ação de glicocorticoides e a COX-2 pode ser inibida a sua expressão na presença do glicocorticoide. O gene da COX-1 é constitutivo e o gene da COX-2 ele é liberado em condições de inflamação. Locais de inflamação, então a gente sabe que quando libera essas citocinas, fatores de crescimento e endotoxinas, há uma indução da COX-2, que pode ser inibida por glicocorticoide ou substâncias que bloqueiam esse seletivamente, ou mesmo que bloqueiem as duas COX, pode diminuir a resposta dela. A gente sabe que em condições patológicas, inflamação articular, enfim, etc., pode induzir também a COX-2. Bom, até agora a gente viu mais a parte anti-inflamatória dos anti-inflamatórios. Mas os anti-inflamatórios também têm outras características. Nós sabemos que anti-inflamatórios também têm capacidade analgésica, têm capacidade antiemética, tem outras utilizações, até mesmo como diminuição da atividade uterina, fechamento de canal arterial, enfim, mas os efeitos clássicos realmente são em relação ao efeito inflamatório, ao efeito analgésico e ao efeito antipirético. Nesse caso, agora, em relação ao efeito analgésico, a gente sabe que quando há uma lesão tecidual, nós veremos isso no módulo de dor, a liberação de um grupo de substâncias, entre as mais importantes, tem as prostaglandinas, está mostrando aqui, a bradicinina e o potássio, também usa hidrogênio, histamina, etc. Isso vai fazer com que haja uma superexcitação nas fibras da dor, no neurônio noceptivo, aqui, as fibras A delta tipo C, principalmente mediado por bradicinina e prostaglandina, mas sem a prostaglandina essa sensibilização periférica é bem limitada, de forma que se eu diminuir a produção de prostaglandina, automaticamente eu estou diminuindo muito o estímulo doloroso. Então esse é o efeito analgésico dos anti-inflamatórios não esteroides. Em relação aos efeitos anti-inflamatórios antipiréticos, dos anti-inflamatórios, a gente sabe que quando há uma resposta inflamatória, ou uma agressão, seja por vírus, uma bactéria, que seja, ou mesmo uma célula cancerígena, o macrófago fagocita essa célula, esse vírus,
ou bactéria, e ela libera um sinalizador. Esse sinalizador é a interleucina 1. Na verdade, essa interleucina 1 ela vai ao hipotálamo e desregula o que nós temos lá, que é o centro termorregulador. E porque libera a prostaglandina no hipotálamo, isso causa uma elevação da temperatura. Muitos acreditam que há uma liberação de interleucina e esse sinalizador faz com que a temperatura aumente para que nós podemos ter produção maior, incrementada de imunoglobulinas, de anticorpos que são produzidos em melhor escala em temperatura ligeiramente mais elevada, ou seja, um mecanismo de defesa que nós temos, não é? Só que a gente sabe que esse mecanismo de defesa tem que ser um pouco limitado, pois nós sabemos que a temperatura muito elevada a gente pode desnaturar nossas proteínas e ter um efeito maléfico se isso exteriorizar clinicamente, com uma crise convulsiva, etc, etc, uma rabdomiólise, entre outras possibilidades. Então aqui está mostrando que em condições normais nós temos o nosso ponto, né, da temperatura, não é que ele é bem equilibrado. A partir do momento que há a liberação de um pirogênio, um pirógeno, né, eu elevo esse ponto, ou seja, por exemplo, de 37 para 39, é o caso da febre, aumenta a temperatura e leva a febre. Há uma desregulação. E quando eu utilizo substâncias anti-inflamatórias que têm capacidade antipirética, eu retorno esses valores ao nível de termorregulação de 37 graus Celsius. Então, em relação às funções fisiopatológicas das prostaglandinas, a gente sabe que as prostaglandinas sensibilizam as terminações nervosas nociceptivas. Dessa forma, quando eu utilizo um anti-inflamatório não esteroide, eu vou ter um efeito analgésico, não é? Então, a prostaglandina, tanto a E quanto a I, ele estimula fibras A delta e C. A prostaglandina E, né, ela, uma vez sendo estimulada pela interleucina 1, vai ao centro termorregulador no hipotálamo e causa febre. Portanto, o efeito anti-inflamatório é um efeito antipirético. As prostaglandinas também medeiam o processo inflamatório, como eu cansei de falar, não é? Então, usando essas substâncias anti-inflamatórias, o nome mesmo já diz, tem um efeito anti-inflamação. Os tromboxanos, que são derivados também dos eicosanoides via ciclooxigenase, são potentes agregantes plaquetários. Então, uma vez que eu utilizo, por exemplo, um anti-inflamatório não esteroide clássico, que é a aspirina, eu estou utilizando como antiagregante plaquetário. E é utilizado na prática médica diária essa substância como antiagregante para diminuir a agregação plaquetária e fazer profilaxia de fenômenos trombóticos. Efeitos fisiopatológicos normais, agora levando um pouco mais em consideração até efeitos colaterais, as prostaglandinas são importantes na citoproteção gástrica, porque ela diminui a secreção de ácido clorídrico e aumenta a produção do muco, não é? Aumenta a chegada do bicarbonato também. E, obviamente, os clássicos efeitos dos anti-inflamatórios não esteroidais, que nós tentamos ao máximo minimizá-los, é a epigastralgia, náuseas e vômitos, gastrite, sangramento gastrointestinal, úlceras pépticas, etc. Não é? Pacientes com esses sintomas dificilmente deverão ser indicados anti-inflamatórios não esteroides. Aí, em relação à parte renal, a gente sabe que ele vasodilata, aumenta o fluxo sanguíneo renal e aumenta a filtração glomerular, de forma que quando eu bloqueio essas substâncias, eu posso ter retenção de fluido, edema, até mesmo insuficiência renal. Se for um paciente mais idoso, eu posso ter um quadro de insuficiência renal. Então, a gente tem que ter muita cautela na hora de usar anti-inflamatórios em pacientes idosos. A gente sabe que depois de 40 anos o rim vai decaindo de 10 em 10 anos de forma bem importante. As prostaglandinas E no útero gravídico causa contração e a prostaglandina F2-alfa no útero não gravídico. Na verdade, a gente sabe que a prostaglandina F2-alfa é importante naquele fenômeno que a gente chama de dismenorreias. Na verdade, nada mais é que a cólica menstrual, né? O estímulo útero gravídico causa aquela dor. Por isso que tomamos anti-inflamatórios não esteroides para aliviar, né? A mulher toma isso para aliviar a cólica menstrual. No útero gravídico, a prostaglandina ela causa contração. Tanto que um derivado dela, o misoprostol ou Citotec, nome comercial, é utilizado como abortivo, porque o útero responde à prostaglandina independente do período da gestação, primeiro, segundo ou terceiro trimestre. Diferente da ocitocina, que o útero não tem receptor para ela nem no primeiro nem no segundo trimestre, e só vai ter receptor no terceiro trimestre, de forma que se você fizer ocitocina no início da gestação, não vai causar efeito nenhum. E eu posso usar anti-inflamatórios nesse caso, até mesmo para prolongar a gestação. O paciente, por exemplo, está
um parto prematuro, você pode tentar segurar, além de usar agonistas beta-2, que são utilizados na prática diária, eu posso utilizar também anti-inflamatórios não esteroides. Então, mais uma vez, mostrando o benefício. Qual seria o benefício de usar substâncias que inibem seletivamente a COX-2? É porque eu vou evitar que eu tenha os efeitos colaterais clássicos, que seria preservar a integração da mucosa gástrica, função plaquetária e renal, e só mesmo atuar no processo inflamatório. Esse é o objetivo. Bom, o protótipo dos anti-inflamatórios não esteroides. O protótipo, sem dúvida nenhuma, é uma planta da origem da casca do salgueiro, né, a Salix alba vulgaris. Essa substância, né, que foi isolada por Piria em 1838, que é o ácido salicílico da salicina, né, e foi sintetizado também por Kolbe, mas que em 1900 a Bayer, mega empresa, indústria farmacêutica, produziu cerca de 4,2 toneladas. Na verdade, o primeiro anti-inflamatório mais importante, que é a aspirina. O consumo em 94 foi de 50 mil toneladas de aspirina. Então, quais são as indicações desses anti-inflamatórios não esteroides? A gente sabe que anti-inflamatórios não esteroides são utilizados como analgésicos, anti-inflamatórios, antipiréticos e antiagregantes plaquetários, nós sabemos. Agora, existem dois outros que estão sendo estudados, que a gente sabe que se ela pode ser relevante em histórias de polipose e adenomatosa familiar e possivelmente terá um efeito benéfico nos pacientes com Alzheimer. Então, nós temos os anti-inflamatórios em relação à sua classificação. Os salicilatos, nós temos aspirina, salicilatos não acetilados, salicilato de sódio. Aspirina é utilizada até hoje na prática clínica largamente, tanto como antiagregante, como analgésico, como anti-inflamatório. Os derivados da pirazolona, que é fenilbutazona e a oxfenbutazona. A fenilbutazona é um anti-inflamatório muito potente, que foi utilizado durante muito tempo, principalmente em pacientes com persistência do canal arterial. No entanto, é uma substância que tem muita ligação à proteína plasmática, de forma que tinha muito efeito, muito sangramento. Principalmente que se associasse a alguma outra substância que também se liga muito à proteína plasmática, como varfarin, e poderia causar efeitos catastróficos. Ter os derivados do arilpropiônicos, né, que é o naproxeno, ibuprofeno e cetoprofeno, são substâncias muito utilizadas, excelentes anti-inflamatórios. Inclusive, na prática médica, nós utilizamos muito o cetoprofeno, que é o Profenid, o ibuprofeno também, o naproxeno também é um excelente fármaco. Os ácidos antranílicos, né, que é o ácido mefenânico, é o exemplo mais clássico, né, que é o ácido mefenânico, utilizado muito em pacientes com disminorreia. Os derivados do indolacete, como a indometacina, que também é um anti-inflamatório bem potente. Os heteroarilacéticos, que aí também foram largamente utilizados pelo seu preço, que é o diclofenaco, né, o diclofenaco de sódio, de potássio, que é o Cataflam, Voltaren, foi muito utilizado na prática clínica como anti-inflamatório não esteroide, uma larga experiência e com bastante eficácia. Os ácidos enólicos, como piroxicam, tenoxicam e meloxicam, e nós estamos falando do Feldene, do Tilatil, tenoxicam e do meloxicam, que veio com o nome de Movatec, o Leutrol e etc. Na verdade, essas substâncias, o piroxicam não, mas no meloxicam já começaram a pensar em anti-inflamatórios não esteroides que pudessem atuar não de forma específica, mas de forma ligeiramente seletiva em relação à COX-2. E o meloxicam representou muito bem essa transição entre os fármacos que atuavam nas duas COX e os fármacos que atuavam seletivamente, não especificamente, mas seletivamente na COX-2. Infelizmente, esses fármacos, apesar de atuar seletivamente na COX-2, eles não tinham um efeito anti-inflamatório tão proeminente, talvez um efeito apenas analgésico. Então, aos poucos tiveram que vir novos fármacos, e hoje não é muito utilizado na prática clínica, porém já foi uma opção terapêutica interessante para pacientes que não toleravam anti-inflamatórios convencionais e tinham que tomar anti-inflamatórios regularmente por artrite reumatoide, etc. Não que esses fármacos não causassem efeitos adversos clássicos, como sangramento gastrointestinal.
Outros como a nimesulida, sim, aí eu acho que já deu um passo mais à frente. O nimesulida já bloqueava realmente mais seletivamente a COX-2 e também tinha menos efeitos na COX-1 e tinha algum efeito anti-inflamatório importante. Dessa forma, hoje ainda é um dos fármacos, na minha opinião, mais importantes como anti-inflamatório para tomar via oral e ambulatorial. Então a gente vê alguma evolução, olha, dos inibidores seletivos da COX-2 é o nimesulida e o meloxicam, que eu dei os exemplos, né? O flozolide também. Embaixo eu já coloco fármacos que eu já colocaria ele como fármacos inibidores específicos da COX-2, que é o celecoxib, que é o Celebra, o rofecoxib, que é o Vioxx, que foi retirado do mercado, e o valdecoxib, que é o Bextra. Bom, então tá aí o celecoxib, que é o Celebra, ainda é utilizado na prática, 100 a 200 mg, não 100 mg duas vezes ao dia, 200 mg uma vez ao dia. A gente vai ver a seguir alguns cuidados. Tirando desses cuidados, é um fármaco que parece ser bem seguro e parece que vai ficar por algum tempo. O valdecoxib, que é o Bextra, é um fármaco bem interessante, principalmente porque ele tem uma apresentação por via parenteral e nos ajuda, principalmente na prática anestésica. Então, as vantagens desses fármacos são exatamente por eles diminuir as prostaglandinas envolvidas no processo inflamatório sem interferir com as funções fisiológicas das enzimas da COX-1 e com a menor incidência de efeitos colaterais. Comparando-os em relação ao efeito analgésico, anti-inflamatório e antipirético ou antitérmico, nós temos, vamos pegar só os mais comuns. A aspirina tem um efeito equalizado em relação à parte analgésica, antitérmica e anti-inflamatória. O naproxeno é um excelente anti-inflamatório. O cetoprofeno é equalizado também. O ácido mefenânico é muito mais analgésico, efeito antitérmico quase nenhum, possivelmente porque ele penetra mal no sistema nervoso central. A dipirona, que também é um anti-inflamatório, da fenazona, ela tem efeitos equalizados. A indometacina talvez seja o fármaco que tem maior efeito anti-inflamatório de todos. Bom, efeitos anti-inflamatórios, então nós temos a indometacina e o piroxicam, né, que é o Feldene. Apesar de ter um efeito muito forte, também tem efeitos colaterais muito fortes. Isso guarda uma relação muito correta, muito clara. Os fármacos que têm maior capacidade inflamatória normalmente também têm maior capacidade de efeitos adversos, felizmente. Moderado naproxeno e ibuprofeno. Inibidores seletivos da COX-1, a gente tem indometacina e aspirina. Menos seletivos, piroxicam e ibuprofeno. Então aqui a gente vê em relação à seletividade para COX-2. O rofecoxib, que é o Vioxx, ele é muito seletivo para COX-2. Talvez por isso tenha sido retirado do mercado. Porque quando ele inibe seletivamente a COX-2, ele libera muita COX-1 e há muita produção de tromboxanos. E essa produção de tromboxanos em excesso pode levar a um quadro de hipercoagulabilidade, trombose, e é o que aconteceu. Muitos pacientes tiveram eventos cardiológicos e cerebrovasculares com o uso de rofecoxib longa duração. O celecoxib, meloxicam e mesulida tem um efeito menos proeminente, por essa faixa azul aqui está bem dentro da segurança. O diclofenaco e o piroxicam são seletivos menos de 5 vezes, e os outros praticamente são inibidores seletivos da COX-1, ketorolaco, toradol, cetoprofeno e outras substâncias. Portanto, seus efeitos colaterais são bem proeminentes. Substâncias são utilizadas muito na prática como anti-inflamatórias, analgésicas, mas pode ser utilizada também em pacientes, por exemplo, com cálculo renal. Aqui te mostra uma litíase renal, né? Mostrando aqui uma hidronefrose já. Isso aqui é uma grande liberação de prostaglandina que faz com que haja contração dessa região, vasodilatação capilar glomerular, aumento do fluxo renal, aumento da pressão intrapiérica, inibição do hormônio antidiurético. Então, a partir do momento que eu bloqueio a síntese de prostaglandina, eu também vou evitar esses efeitos. Então, é de grande valia nos pacientes com litíase renal. Em relação à parte gástrica, como eu disse anteriormente, essas substâncias
podem bloquear a secreção do muco, podem aumentar a secreção do ácido gástrico e diminuir a entrada do bicarbonato, né, e a vasodilatação mucosa, levando ao efeito de úlceras pépticas gastro-duodenais. Bom, só para você ter uma ideia em relação à importância das toxicidades das reações aos anti-inflamatórios, em número de pacientes e mortalidade, em relação à mortalidade no ano de 1997, a mortalidade por anti-inflamatório foi superior a pacientes com asma, mieloma múltiplo, câncer cervical e doença de Hodgkin, bem próximos aos pacientes que morreram de HIV. Ou seja, é muito relevante a toxicidade desses medicamentos. Portanto, e a grande maioria desses pacientes morrem exatamente ou por insuficiência renal ou por gastropatia erosiva. E alguns fatores de risco importantes, nós devemos nos atentar para isso, são pacientes de idade, pacientes com outras desordens, pacientes com história de úlcera péptica duodenal, esofagite, história familiar, alcoolismo, pacientes tabagistas e a presença da bactéria causadora de úlcera, que é a Helicobacter pylori. Os riscos de gastropatia também, se você usar associado a corticoide, anticoagulante, múltiplos anti-inflamatórios, doses altas, anti-inflamatórios de longa meia-vida e uso prolongado. Um estudo muito clássico em relação ao uso crônico de anti-inflamatório, publicado por Bombardier na The New England Journal of Medicine em 2000, mostrou, chamado estudo Vigor, uma comparação entre complicações utilizando o Rofecoxib, que é o Vioxx, e o naproxeno. A gente viu que os inibidores seletivos da COX-2 têm um efeito muito menor e muito significativo de efeitos gastrointestinais em relação aos anti-inflamatórios clássicos. Isso realmente é importante, é relevante. Então, o risco de sangramento é maior com anti-inflamatórios mais potentes como o piroxicam e menor com anti-inflamatórios menos potentes. Em relação à parte pulmonar, como eu disse no início, se eu utilizar anti-inflamatórios não esteroides, eu posso ter um desequilíbrio entre o efeito broncodilatador das prostaglandinas e o efeito broncoconstritor dos leucotrienos. Dessa forma, são fármacos que devem ser usados com muita cautela em pacientes asmáticos. Bom, a aspirina. A aspirina é um ácido orgânico fraco, inibe irreversivelmente a ciclooxigenase. Desta forma, eu queria dizer o seguinte, que o único fármaco que inibe irreversivelmente a ciclooxigenase é a aspirina. Os outros, eles bloqueiam de forma reversível. Isso é importante? Sim. A acetilacerina 537 faz com que a ciclooxigenase seja bloqueada irreversivelmente. Qual a importância disso? Por exemplo, nas plaquetas. O paciente está no pré-operatório e você está usando aspirina. Você sabe que ele bloqueia irreversivelmente. Não adianta eu suspender um dia, eu tenho que suspender de 7 a 10 dias, porque é o tempo no qual a gente há nova produção de plaquetas. Né? Não adianta, porque essa aspirina ela bloqueia de forma irreversível. Né? O uso clínico está se usando muito hoje como profilaxia do câncer de colo, além dos efeitos clássicos anti-inflamatórios, analgésicos, antipiréticos, etc. São fármacos utilizados também em pacientes com pré-eclâmpsia. A gente sabe que na pré-eclâmpsia há um desequilíbrio aqui mostrando entre a produção de substâncias que são vasodilatadoras, como a prostaglandina, prostacyclina, PGI e o óxido nítrico, e as vasoconstritoras, como tromboxanos e angiotensina. Há uma superprodução de tromboxano e angiotensina e uma pouca produção de prostacyclina e óxido nítrico. Dessa forma, quando eu utilizo aspirina, eu bloqueio um pouco a produção de tromboxanos e favoreço o equilíbrio. Um estudo que visou estudar a parte de prevenção de polipose adenomatosa, né, com o Vioxx, foi o que começou a mudar o rumo dos anti-inflamatórios. Tentar organizar nosso raciocínio. Nós tivemos uma era, né, da década de 90 até o ano 2000, no qual a busca incessante por novos fármacos anti-inflamatórios se impôs e de forma que havia um interesse da indústria farmacêutica gigantesco.
E começaram a produzir novos fármacos, principalmente na hora que descobriram a possibilidade de fármacos mais seletivos com inibidores seletivos da COX-2. E esses fármacos aumentaram muito sua utilização. Um estudo, né, que estudou 2.586 pacientes, um estudo multicêntrico randomizado, duplo cego, placebo controlado de 3 anos, visava estudar apenas se esse fármaco, o Vioxx, o Rofecoxib, tinha algum efeito na prevenção de polipoadenomatoso familiar. O problema é que esse estudo teve que ser interrompido com 18 meses. Utilizava-se Vioxx 25 mg versus placebo para desenvolvimento de polipoadenomatoso familiar. O que se observou que em 18 meses houve 2 vezes o aumento do risco de pacientes para ter IAM e acidentes vasculares encefálicos com Rofecoxib. Houve 46 eventos em pacientes com Rofecoxib em relação ao placebo. Esse estudo foi interrompido e começou uma nova era em relação aos anti-inflamatórios, no qual as pessoas começaram a observar, os pesquisadores começaram a observar que essas substâncias não eram tão inócuas assim. Além dos efeitos todos que nós sabemos, né, ela também poderia levar a um aumento importante do risco cardiovascular. Então, essa substância foi suspensa. Não é? Em 2004, setembro de 2004, o FDA divulgou, né, a agência Reuters divulgou que um fármaco utilizado na artrite, largamente utilizado por milhões de pessoas ao redor do mundo, foi retirado do mercado, porque são substâncias que causavam aumento importante da incidência de eventos cardiovasculares. Bom, então o que foi importante em relação a risco cardiovascular? O Vioxx, o Rofecoxib, foi 2,38 vezes mais risco do que o naproxeno em relação a causar angina, infarto, trombos cardíacos, parada cardíaca, morte súbita e etc. Outros estudos com outras substâncias também mostravam um aumento importante do risco cardiovascular. E aí quase os estudos seguintes mostraram isso. Né? Mostrou do Bextra também, mostrou do próprio Celebro, do Vioxx. E aí eles conseguiram chegar a uma situação no qual eles repararam que todos os anti-inflamatórios poderiam aumentar o risco de infarto do miocárdio. Todos. Principalmente os seletivos. Né? Dessa forma,